Vamos continuar então os nossos estudos falando sobre as estações do ano, né? Então guardem bem isso, porque nós vamos perceber que as estações do ano, são 4 que existem. Primavera, verão, outono e inverno. 4 estações. Essas estações, elas existem alguns nomes aqui meio estranhos que vocês vão conseguir pegar depois, né? E o porquê desses nomes. São os solstícios e os equinócios. O solstício, ele significa sol que se detém, ou seja, é como se o sol parasse, né? A ideia é esta. Devido à inclinação do eixo terrestre e à posição da Terra em relação ao Sol, no dia 21 de dezembro ocorre o chamado solstício de verão. Solstício de verão aqui no hemisfério sul, neste caso. Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio e, nessa data, o hemisfério sul tem o dia mais longo do ano, quando se inicia o verão, e no hemisfério norte o dia é mais curto do ano, marcando o início do inverno. Então, olha só, a Terra, então, ela está girando, né, em sua órbita, ela está fazendo o caminho dela em torno do Sol. Ela fica sempre percorrendo. E ela demora, então, 12 meses para dar essa volta em torno do Sol. Ou seja, 365 dias e 6 horas. Não chega a ser as 6 horas exatas, não. Mas os astrônomos eles resolveram aproximar para 6 horas. Então, 365 dias e 6 horas durante o percurso dela em torno do Sol. E esses 12 meses são divididos em 4. Por quê? São 4 momentos diferentes de posição da Terra na órbita dela e que vai então dar sucessão a essas estações do ano, as diferentes estações do ano, diferentes momentos de temperatura, as características atmosféricas, né? Diferentes momentos de características atmosféricas sobre a Terra. Aqui, por exemplo, nesse momento aqui, a gente deve entender o seguinte: o eixo ele está sempre inclinado desta forma, ele não muda. Média de 23 graus, de 3 graus e meio de inclinação em relação ao plano dela nessa órbita aqui. Ó. Então ele está inclinado aqui 23 graus ou 23,5. Quando chega aqui também a mesma forma, inclinado desta forma, 23, 23,5. Do lado de cá, também 23 a 23,5. E aqui, 23 a 23,5. Então, nós devemos entender que ele está sempre na mesma posição, o eixo da Terra. E aí, ela vai movimentando e a cada posição que ela se encontrar, das 4, nós temos uma estação diferente. Quando ela está neste momento dela aqui, é 21 de dezembro, nós temos 2 solstícios. Temos um solstício no hemisfério norte e outro solstício no hemisfério sul. Momento que ela está parando, ou seja, retornando aqui, ó, desse trajeto dela. Ela faz um trajeto daqui até aqui, né? Só que em forma elíptica. Ela não é uma linha reta o movimento dela. Ela faz em volta do Sol o movimento. Então, neste movimento, tem um momento que ela retorna. Neste momento de retorno, no ápice, aqui no finalzinho, é o que a gente chama de solstício. Sol que se detém, solstício. Então, aqui 21 de dezembro, ela tem solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul. Porque, olha só, a inclinação do eixo. A forma que está inclinada o eixo da Terra aqui vai fazer com que a gente tenha menos sol
menos quantidade de raio solar aqui no hemisfério norte e mais quantidade de raio solar aqui no hemisfério sul. Então, nós temos o hemisfério norte de inverno, frio, e o hemisfério sul, verão e quente. Então, solstício de inverno no hemisfério norte, solstício de verão no hemisfério sul, exatamente 21 de dezembro. Então, ela continua em sua órbita até chegar o momento que ela chega em 21 de março. 21 de março nós temos um equinócio. E o que significa este equinócio? O equinócio, ele significa dias iguais, dias e noites iguais, ou seja, o Sol ele está inserindo por igual aqui na Terra, tanto em cima quanto embaixo. Então, eu tenho 12 horas dias, 12 horas Sol, de baixo a cima. O eixo continua inclinado, porém não vai alterar na quantidade de raio solar que vai inserir sobre a Terra. Então, de cima e embaixo, os raios solares estão basicamente igual. Só que nós devemos considerar o seguinte: na linha do Equador, o raio solar ele é sempre mais intenso, né? Entre os trópicos, o raio solar mais intenso. Então, aqui nós temos, no hemisfério norte, o equinócio de primavera, nós temos primavera no hemisfério norte, e no hemisfério sul nós temos o outono, equinócio de outono no hemisfério sul. Só a gente perceber o seguinte: o hemisfério norte está saindo do inverno para entrar no verão. O hemisfério sul está saindo do verão para chegar ao inverno. Então é diferente essa mudança do tempo aqui, mudanças, as características do tempo atmosférico. Ela sai então aqui, 21 de março, da primavera no sul e outono no norte, ou melhor, outono no sul e primavera no norte, e continua sua trajetória na órbita até chegar 21 de junho. Quando chega aqui 21 de junho, nós vemos aqui o eixo continua na mesma posição. E aí, deste lado de cá, o hemisfério norte está mais voltado para o Sol. Então, eu vou ter mais raios solares sendo inserido aqui no hemisfério norte. Então, é o momento de solstício de verão no hemisfério norte. E aqui, embaixo, a gente vê que o eixo está 23 graus inclinado, 23,5 inclinado, voltado contra o Sol, na parte de baixo. Então, nós temos aqui o inverno no hemisfério sul, mês de junho, momento em que nós estamos passando por um frio intenso aqui na região de Caratinga, né? Frio muito forte aqui na região de Caratinga, neste ano de 2017. Então, nós estamos no inverno. Começou dia 21 de junho. Então, 21 de junho, nós temos solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. E a Terra continua seu movimento em sua órbita, até que chega a 23 de setembro. 23 de setembro, aí nós temos outro equinócio, ou seja, dia e noite iguais. Então, nós temos, o Sol vai iluminar por igual, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aí nós temos, então, aqui 23 de setembro, o equinócio de outono no hemisfério norte e equinócio de primavera no hemisfério sul. É sempre o contrário. Quando é primavera no norte, é outono embaixo, né? Quando é primavera no norte, é outono embaixo. Então, sempre o contrário. Quando é inverno no norte,
é verão no sul. Tá? Então, este movimento da Terra, que é o movimento de translação, é o movimento que ela faz em torno do Sol. Mas essa inclinação do eixo da Terra é que vai fazer com que aconteça as diferentes estações do ano, as 4 estações do ano. Podem guardar bem isso, tá bom? Guardem bem isso. Olha, presta atenção. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul, 21 de dezembro. Quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul, 21 de março. E quando é inverno ou verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, 21 de junho. Quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte, 23 de setembro. Muito bem. Aqui nós vamos ter 4 paralelos importantes, né? 4 paralelos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, nós temos o Trópico de Câncer, temos aqui o Trópico de Capricórnio e temos o Círculo Polar Antártico. Antártico quer dizer o oposto do Ártico, né? O oposto do Ártico. Então, esses círculos eles são importantes para delimitar as zonas térmicas que a gente tem, várias zonas térmicas da Terra, áreas de diferentes temperaturas sobre a Terra. Esse círculo polar, a região que fica entre o círculo polar ártico e o Polo Norte, a gente tem a zona térmica polar do norte. É gelo aqui, é glacial. Né? Pode dizer também zona térmica glacial do norte. Entre o círculo polar ártico e o trópico de Capricórnio, aí nós temos a zona temperada do norte. Né? A zona temperada do norte. E entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, nós temos a região da zona tropical. Né? Tem 2 áreas, olha, tropical do norte e zona tropical do sul. A linha do Equador passa no meio dessa zona tropical. Então, nós temos aqui entre os trópicos uma região de zona tropical ou equatorial, região mais quente do planeta. A parte de baixo nós temos entre o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio. Então aqui em cima o trópico de Câncer, embaixo o trópico de Capricórnio. Então nós temos entre o trópico de Capricórnio e a zona temperada o círculo polar antártico, nós temos outra zona temperada, outra faixa de terra temperada. E entre o círculo polar antártico e o Polo Sul, nós temos a zona polar do sul, ou glacial do sul, é gelo puro aqui no sul. Na Antártida, aquela região ali do continente antártico. Então, esta área aqui, que é a área equatorial, ou intertropical, está entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio, é a região mais quente do planeta. E a maior parte das terras do Brasil se localiza nesta região tropical. Então o Brasil é um país tropical, um país quente. E apenas algumas pequenas partes aqui da região sul do Brasil, pequena parte na região sul do Brasil,
é que ela está na zona temperada, lugares onde neva muito, faz muito frio, né? Isso aqui vai fazer com que a gente tenha diferentes tipos de vegetação e vida, né? Ou seja, é uma tipos de vidas diferenciados aqui. Nós temos vegetação bem rasteiras aqui ao norte, pouca vegetação, bem baixinho. Depois vem aqui, nós temos o pinho, vegetação diferente, vegetação de cone, né, conífera, e característica de lugares que neva, né? Nós não podemos ter onde neva uma vegetação com um dossel muito fechado, porque a neve vai sobrecarregar o topo da vegetação e derrubar. Aqui nós temos vegetação bem exuberante, né? Árvores imensas, árvores muito grandes, folhas grandes, nessa região tropical. Então, a gente vai perceber o maior número de vida, micróbio, bactéria, animais, aqui nessa região equatorial. E à medida que vai expandindo para o norte ou para o sul, vai esfriando e mudando as características de vida, as características de vegetal, né, de vegetais, tudo. Aqui então, pode observar bem esse desenho, porque pode ser um desenho, e esse desenho cai em muitas provas, então presta bem atenção aí. Então, olha, nós vimos aqui o Sol, a órbita da Terra, ou seja, o caminho que ela faz, né? E é o movimento de translação, né? O movimento de translação dela em torno do Sol. E aqui o movimento de rotação, ela rodando como um peão mesmo, rodando em torno dela mesma. Então ela roda em torno dela mesma, ela gira em torno dela mesma, e ao mesmo tempo ela gira em torno do Sol. Este giro dela em torno dela mesma a gente vai chamar de movimento de rotação. E o movimento dela em torno do Sol a gente vai chamar de movimento de translação. Nós devemos lembrar também dos diferentes tipos de tempo. Sobre a história da Terra, sobre a origem da Terra, nós devemos diferenciar o tempo cronológico, o tempo histórico e o tempo geológico. O tempo cronológico é esse tempo que a gente conta no relógio. Segundos, minutos, horas, né? Está relacionado ao movimento de rotação e o movimento de translação da Terra. Aí a gente chama isso de tempo cronológico. Já o tempo histórico, ele está relacionado às mudanças na sociedade. Ele está relacionado, ele conta desde o momento que originou o homem, o Homo sapiens sapiens, né? Lá no período quaternário da era Cenozoica, dá origem então ao Homo sapiens sapiens, e aí começa a contar o tempo histórico, o tempo que está relacionado com as mudanças sociais, né? E o tempo geológico é o tempo que está relacionado às mudanças na Terra, aos diferentes momentos da origem da Terra. E aí, o tempo histórico, ele é contado em décadas, séculos, milênios. Então, ele é um tempo curto em relação ao tempo geológico, o tempo de formação da Terra. Porque o tempo de formação da Terra, ele já é contado em milênios, bilhões de anos, né? Os historiadores, os estudiosos, eles ensinam e chegaram à conclusão de que a Terra ela tem em média de 4 bilhões e meio, 4,6 bilhões de anos. E aí isso a princípio, ela era como uma bola de fogo, né? Na verdade, ela era uma imensa massa incandescente
com temperaturas tão altas, não havia matéria sólida. Então era o magma mesmo, uma bola de magma, uma bola de rocha derretida, rocha quente, mais de 6.000 graus Celsius de temperatura, como é o núcleo dela hoje, né? Então, há 4 bilhões de anos, ela era como uma esfera de magma, uma esfera incandescente, uma esfera com uma temperatura de mais de 6.000 graus Celsius, uma pasta, né, de rocha, há 4,6 bilhões de anos. Com o passar do tempo, ela foi resfriando e formando as primeiras rochas. As primeiras rochas, então, deram origem, as rochas foram as rochas magmáticas, ou seja, formadas do magma, formada do material que existe hoje no manto da Terra. Então, as primeiras rochas foram as rochas magmáticas. Vocês devem guardar bem isso. Essas rochas magmáticas, na verdade, ela deu origem à crosta terrestre. A crosta terrestre, que é a mesma litosfera. Crosta terrestre ou litosfera é a mesma coisa. Aí, esse litosfera é um nome grego, né? E que é lito mais esfera, ou seja, a esfera de rocha. São coisas que nós devemos guardar. As primeiras rochas magmáticas. E também a primeira que originou a princípio, antes das outras esferas terrestres, foi a litosfera, ou seja, esfera de rocha, né? No grego lá, litosfera, esfera de rocha. Aí depois, com as atividades vulcânicas, foram então dando origem ao que nós temos hoje de atmosfera. Então, com as atividades vulcânicas, aqui saindo do interior, foram saindo vários átomos, né, ou vapor aqui para a superfície da Terra. Né? Essa atividade vulcânica foi liberando vários tipos de gases e vapores, dando origem então àquilo que a gente vai chamar de atmosfera, ou seja, esfera de vapor, ou esfera de átomo, do grego ali, né? Esfera de átomo. Então hoje existe a atmosfera, que na verdade começou, que foi originada do interior da Terra, aqui com as erupções vulcânicas, formando então a atmosfera. Um dos principais componentes dessa atmosfera era o vapor de água, que ao continuar se resfriando, precipitou-se sobre a Terra, dando origem hoje aos lagos, né? Aos oceanos, aos mares e os lagos existentes hoje. Então, na verdade, tudo saiu aqui do interior, formando aqui os vapores de água e vários tipos de átomo, então dando origem à atmosfera. E aí isso veio resfriando aqui e ficando líquido, precipitou em forma de chuva, né? Aqui sobre a superfície, que deu origem aos oceanos, mares e posteriormente os lagos. Essa parte dessa água evaporou novamente para formar outras nuvens, né? Então aqui com o aquecimento dessa água, ela sobe, evapora, e como nos dias de hoje, elas foram precipitando e depositando na superfície da Terra. Isso, movimentos contínuos aqui, surgindo então os oceanos, os lagos e tal. E aí, com essa liquidificação aqui, né, com o vapor se tornando líquido, formando os oceanos, os lagos, aí deu origem ao que a gente chama de hidrosfera. Ou seja, a hidrosfera, hoje, ela está relacionada a todo tipo de água que tem no planeta Terra. Então, a hidrosfera é o mesmo que esfera de água. Hidro, no grego, é água, e esfera vem de esfera mesmo. Então, esfera de água. Toda a área onde tem água. Toda a água do planeta
nós vamos chamar então de a região da hidrosfera, ou seja, a esfera de água. Aí depois da formação dessa água, dessa esfera de água, dessa hidrosfera, aí surgem os animais, né? As vidas. Surgem então as vidas. Nos primeiros oceanos foram surgindo seres vivos muito simples, aos poucos. Esses seres deram origem a outras formas de vida vegetal e animal nas águas e na terra. Por exemplo, peixes, répteis, insetos, anfíbios, aves e mamíferos. E aí, há milhões de anos, vem se transformando e se diversificando. O conjunto dessas formas de vida deu origem à chamada biosfera. Então, biosfera vem lá do grego, lá, bio, vida, esfera, esfera mesmo. Então, esfera de vida. Então, a biosfera, na verdade, ela abrange as porções onde se encontram todos os seres vivos da hidrosfera, da litosfera, né? Da atmosfera, então, da hidrosfera. Então, a biosfera, ela ocupa todos os seres vivos, desde lá do solo, onde tem uma raiz, né, de uma planta, de uma árvore que penetrou o solo. Onde tiver vida, tanto seres vivos, né, vegetais, onde tiver vida, nós chamamos de biosfera. É a esfera de vida. Né? A esfera de vida. Muito bem. Então, depois das rochas magmáticas, olha o que temos. Submetidos à ação dos ventos, da água, da chuva, dos rios, dos mares e das geleiras, o solo e as rochas da superfície terrestre se desgastam, produzindo detritos ou sedimentos, que acabam depositando em áreas mais baixas do relevo, no fundo dos mares, lagos e rios. Ao longo do tempo, diversas camadas de detritos vão se sobrepondo, de modo que as mais inferiores se aglutinam, dando origem às rochas sedimentares. Nessas rochas, muitos fósseis podem se formar. Bom, então aqui nós temos um exemplo de como são formados. A gente vê aqui então, as primeiras formas de relevo, guarda isso. As primeiras formas de relevo são as montanhas, que são formadas do encontro entre duas placas tectônicas. Então, duas placas se encontram, formam as montanhas. Essas montanhas elas vão se desgastando com o passar de milhões de anos. Vão se desgastando e formando os planaltos. Então, enquanto essas montanhas vão se desgastando, os planaltos também vão se desgastando, e os detritos que vão se deslocando deles, a água da chuva, ela vai transportando esse detrito, né, por enxurrada, vai levando esses detritos para a planície, lá para o interior, no continente ou mesmo regiões de rios. Então, esses detritos que vão sendo deslocados das montanhas e dos planaltos, eles vão sendo depositados nos fundos dos oceanos, ou seja, nessas regiões de planícies, não necessariamente fundo de oceano, né? Mas aqui nas áreas mais litorâneas ou mesmo regiões de planícies comuns, como planície amazônica. Então, esses detritos vão sendo depositados e desce uma quantidade de detrito é depositado, desce a outra quantidade de detrito é depositado. E uns vão sobrepondo aos outros, vão acumulando em cima dos outros detritos. Os que estão por baixo, eles vão sentindo pressão dos que estão por cima. Né? Então, essa pressão faz com que esses detritos se aglutinam e formam, então, as rochas sedimentares. São rochas sedimentares porque são formadas pelos sedimentos desgastados aqui das regiões de montanhas e planaltos. Então, forma aqui as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, nelas, nós podemos encontrar alguns fósseis que são restos de animais, né, restos de vegetais, que acabam sendo conservados dentro dessas rochas e que vai dar, então, mostrar a origem, pode revelar, por exemplo, o tipo de clima
né? A região que já existiu nesse espaço aqui. Por exemplo, se eu encontrar um tipo de vegetação equatorial ou intertropical lá na Antártida, pode me revelar então que a Antártida já esteve junto às regiões equatoriais, né? Isso pode ser uma revelação. Inclusive foi isto o que lá na teoria das placas tectônicas foi uma das provas para poder concluir aquilo que o autor lá, o cientista lá, o Wegener, que tentou provar a teoria da deriva continental, ele não conseguiu, porque ele não tinha provas concretas. Aí lá na teoria das placas tectônicas eles conseguiram essas provas. Então, as rochas sedimentares, né, são as rochas formadas por sedimentos, guarda isso. São rochas que formaram depois das magmáticas. Primeiro tem as rochas magmáticas aqui nas montanhas, né, em planaltos, e depois as rochas sedimentares, rochas formadas aqui por deposição de sedimentos nas planícies. Então, sobre a história da Terra, então, para compreender melhor a história da Terra, o ser humano, os historiadores, os geólogos, eles dividiram a história da Terra de acordo com os acontecimentos, na Terra. E aí, eles deram o nome desses acontecimentos de eras geológicas. Né? De acordo com cada acontecimento, era uma era, cada tempo, né, de acontecimento do tempo cronológico, do tempo geológico, o tempo da Terra. Então aqui nós temos aqui o período pré-cambriano, cerca de duração de 4 bilhões de anos, momento em que, por exemplo, iniciou a formação de rochas sedimentares, né, maior desenvolvimento da vida, e depois desse período pré-cambriano, a gente tem a era paleozoica. Paleo vem de antiga e zoica vem de vida. Então, paleozoica, vida antiga, duração de aproximadamente 291 milhões de anos. Então, vida antiga. Aqui surgem o grande desenvolvimento de formas de vida vegetal e animal nas águas e em terra. Por exemplo, os peixes, os répteis, os insetos, né, os anfíbios. Então, aqui também a existência de uma única massa continental. Nós só tínhamos um continente, era o Pangeia na época. E depois tem a era mesozoica. Essa era mesozoica, ou seja, meso vem de intermediária e zoica vem de vida. Mesozoica, ou seja, vida média ou vida intermediária, duração de 185 milhões de anos. Aqui, o desenvolvimento de mamíferos, aves e répteis gigantescos, por exemplo, que desenvolveu o dinossauro, né? O momento dos dinossauros, continuação da formação das rochas, e também desaparecimento dos grandes répteis. O dinossauro surgiu e desapareceu nessa época aqui, a formação de ilhas, né? E depois, por último, nós temos aqui os momentos atuais. A era cenozoica. Ceno vem de recente, zoica vem de vida. Então, ou seja, nós temos vida recente, né? O período aqui neogênio, por exemplo, aqui, essa era cenozoica teve duração de média de 65 milhões e meio de anos. Então, foi o momento aqui do aparecimento dos hominídeos primitivos. Os continentes começam a assumir os atuais contornos, ou seja, hoje nós temos 6 continentes, começam a surgir esses contornos, né? E no período quaternário, nós temos aqui um momento muito importante, que é o surgimento, o aparecimento do Homo sapiens sapiens, né? E começa a contagem aqui do início do tempo histórico, ou seja, o tempo relacionado às mudanças nas sociedades, né?